no primeiro depoimento do Mauro Cid, quando as pessoas espernearam, mas ele tem que falar, ele tem que falar. Eu falei, calma, quem vai falar é o celular do Mauro Cid, se conseguirem abrir na nuvem, que bom que conseguiram, ele vai falar muita coisa, como de fato falou. Mas o que a gente entendeu logo de cara, né, Denise, é que não foi um surto, um desejo, um rompante que ele sentiu, né, o George Washington. Houve um planejamento, houve toda uma ajuda e uma estrutura. Houve todo um planejamento e todos esses grupos estavam interligados. Isso é fundamental para entender esse movimento. Isso também nos leva a crer que aquela minha tese que eu comentei no dia da entrevista do Paulo não está longe de ser verdade. Por quê? Quando há essa interligação de grupos organizados, significa que há um núcleo irradiador da estratégia. E eu, cada vez mais, estou convencida de que esse núcleo irradiador era, sim, o GSI, juntamente, na horizontal, com o Palácio da Alvorada. Então, assim, é Bolsonaro, Heleno e Braga Neto em conluio, irradiando a estratégia para esses grupos. Os CACs, eles eram os snipers, né? A linha de artilharia com a qual eles estavam contando, isso fica muito claro. E quando ele pede, pelo amor de Deus, ele parece ser o coordenador desse grupo de ação do acampamento, né? Ele tem um papel de liderança ali, tanto que quando o Sererê faz uma reunião no hotel, ele chama o Jorge e diz, você tem que vir, né, participar. Então, assim, o índio Sererê, que foi preso naquele 12 de dezembro, não foi uma prisão da Polícia Federal para com o índio. Foi também, ali nas mensagens, fica muito claro, um plano, né? Tanto que, quando o índio é preso, o George Washington comenta numa mensagem, muito bom para o movimento, né? Vem a foto dele preso, alguém manda, como se estivesse assim, comemorando, e ele fala, muito bom para o movimento. Quer dizer, era tudo orquestrado. O grupo do Sererê, que, em dado momento, numa mensagem lá, eles colocam assim, deixa o Sererê falando português, falando a língua normal, como se, habitualmente, né, ele falasse a língua normal e estivesse usando a língua da comunidade indígena para fazer fachada, para convencer de que ele era um grande líder indígena, né? Então, tudo vai sendo evidenciado. É importante dizer, assim, ainda voltando na questão de como entrar, como achar, os documentos, Sara, eles têm uma hierarquia, né? Quando você pesquisa e acessa documentos, você tem que saber mais ou menos o roteiro, como eles foram arquivados. E daí, a partir disso, você sabe onde buscar o que mais interessa, né? Não dá para sair aleatoriamente lendo montanhas de documentos. Você tem que mais ou menos roteirizar e entender a ordem como eles foram arquivados. É isso, Denise. O Marcelo comentou assim, a Sara está intrigada, porque eu não consegui ler a matéria. Eu não consegui ler a matéria toda, e aí eu estou vendo aqui fragmentos da matéria, e assim, é impressionante como estava tudo na ponta da agulha, né, Denise? Estava tudo na ponta da agulha, e, por exemplo, os dois Girão, desculpa a falta de plural, mas não dá para falar Girões, que fica esquisito, cada um tem o nome de Girão, é o Eliezer Girão, que é o deputado, e o Eduardo Girão, que é senador, né? O Eliezer é do Rio Grande do Norte e o Girão do Ceará. Eles são acionados pelo George Washington o tempo todo. Você veja que o Girão, Eduardo Girão, senador, que é do Novo, ele convida o George Washington para uma reunião no Senado, em desagravo, uma audiência pública, na verdade, em desagravo ao Daniel Silveira. E ele comparece junto com Alain Diego dos Santos, que foi o que colocou a bomba no caminhão, fez o gesto de instalar, né, a bomba. Quem preparou a bomba foi o George Washington, isso também fica muito claro nas mensagens. Denise, eu estou dando uma olhada aqui na matéria, e o George Washington ele não combina com aquela figura que teve presente na CPMI, né?
aquela figura Isso. frágil, aquela figura meio traumatizada, né? Era um cara extremamente ativo, proativo no planejamento terrorista dele, né? Eu queria saber de ti, o que foi que te chamou mais a atenção, porque a mim foi isso, né? O que foi que te chamou mais a atenção na apuração desse material? O que me deixou estarrecida foi assim que, em momento algum, ele mede consequências, né? Ele quer fazer a ação. E a gente sabe que se aquilo explodisse, centenas de pessoas morreriam ali, numa véspera de Natal, com o aeroporto movimentado, né? Então, assim, ele não mede consequências e ele diz que está disposto a matar ou morrer. Quer dizer, é uma figura totalmente fanatizada, né? E em dado momento, quando começa a dar errado lá no final, que a gente vai vendo que o dinheiro chega, a pólvora é comprada, as balaclavas são compradas, compra luva, ele faz um verdadeiro checklist lá com o tal do Tunico, porque o grupo é grande, tem o Bento Patriota, tem a Solange Patriota, que tudo leva a crer, seja irmã do Bento Patriota. O Bento Patriota prestava segurança e servia de motorista para o Sererê. A Solange Patriota foi a mulher que deu ideia para que se colocasse a bomba também, não é no poste, é também nas torres de transmissão de energia. Então, assim, é um grupo terrorista, não dá para chamar de outra coisa, porque eles estão dispostos a causar danos no patrimônio público e mortes, né? O que me impressionou muito foi a frieza com que ele contacta o sniper para matar o Lula na rampa, né? Ele está disposto a que o Lula não suba aquela rampa. Então, assim, é muito impactante você ver quando ele fala, quando ele começa a discutir a arma, Sara, a precisão da arma, a luneta. Ele pergunta o que ele tem que fazer para não errar o tiro, entendeu? Para que ela seja precisa. Quantas aulas, e aí ele acaba não contratando, desistindo, porque ele vê que não está para o bico dele, né? Que tem que treinar muito para ter aquela pontaria, para acertar aquela distância. Mas ele fala em tiro à distância, ele só não diz que, assim, literalmente, que vai matar o Lula. Mas, como eram esses os boatos, e ele não pode dizer para o professor do CAC que a ideia é essa, então ele fala por códigos, ele fala como se fosse um aluno interessado, mas pelos boatos que correram à época e por tudo, pela forma como ele encaminha a conversa, você vê que ele está especulando como fazer um tiro de precisão, né? E tem todo um financiamento, né, Denise? Uma vaquinha golpista que a matéria que você traz, a reportagem que você fez, ela mostra o comprovante de pagamento que as pessoas estavam enviando pelo WhatsApp. Exatamente, R$4.000, R$5.000. É isso, e gente. Fora, Sara, o patrimônio que ele dispõe, né, que ele não tem uma casa própria, mas ele dispõe de R$160 mil para comprar armas. Se você abrir aí e clicar num link que eu disponibilizei, você fica de queixo caído de ver a quantidade e a potência das armas que ele compra, que são apreendidas no apartamento dele. E, em dado momento, quando ele está discutindo com o sniper a compra e as aulas de tiro, ele diz assim, me fala qual é a melhor arma, porque eu não quero comprar qualquer coisa, porcaria não serve.